Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de desenho e aquarela e hoje vai ser a nossa primeira aula propriamente dita, né? Nós vamos mexer com a tinta aquarela, eu vou mostrar como que ela funciona, nós vamos fazer sobreposição de cor, fazer transparência, fazer alguns testes com sal e tudo mais. É mais um experimento mesmo de como mexer com a tinta, o passo a passo de como mexer com a tinta, tá bom? Eu vou usar a minha aquarela que eu já mostrei para vocês na aula passada, né, no primeiro vídeo, que é aquarela em bisnaga, mas eu coloquei aqui nesse godê e deixei secar. Vocês podem fazer isso, como vocês também não precisam fazer isso se vocês tiverem uma aquarela em bisnaga. Se for uma aquarela em pastilha, já não precisa fazer mesmo. Vou usar os pincéis. Então, eu vou mostrar de duas formas, tanto mexendo com esse pincel normal mesmo, quanto mexendo com o pincel de aquarela, né, que a gente compra como pincel de aquarela. Não tem diferença, mas eu só quero mostrar para vocês, só para vocês saberem mesmo, é um título de curiosidade. Vou pegar, eu tenho que ter também o meu pote com água, meu potinho com água, meu pano e o meu papel. Esse daqui, como eu falei, é um A3, ele é o dobro do A4. Eu vou cortar no meio só para ficar A4. Se vocês tiverem já um papel A4 aí, não se preocupem. Se vocês tiverem o papel A3, é só cortar no meio. Você pega a régua, acha o meio e corta e vira 2A4. Simples. Quando a gente compra a nossa primeira aquarela ou quando compra uma aquarela nova de outra marca que a gente não conhece, é sempre legal a gente testar a nossa tinta primeiro que tudo utilizando pouca água para ver o quanto de pigmento ela tem, se ela é bem pigmentada, se ela não é, se ela é mais transparente, se o pigmento fica esbranquiçado depois que seca. Isso também ajuda a ver a qualidade da aquarela. Tem algumas aquarelas, as mais escolares, que quando a gente utiliza ela, na hora que ela seca, ela fica um pouco esbranquiçada. Levemente esbranquiçado, não dá pra ver muito isso, mas a gente consegue ver quando a gente começa a comprar e usar aquarelas mais universitárias, né? E talvez, eu não tenho certeza, mas talvez seja talco que tenha. Então, tudo isso interfere na qualidade da aquarela. Então, é bem legal quando a gente compra, sempre testar a cor mesmo da nossa aquarela, como que ela é ou como que o pigmento se comporta depois que seca no papel. Eu coloquei só um pouco de água, só molhei o pincel, tirei o excesso no pano e vim pegando bastante tinta no pincel, bastante. Vocês vão ver que vai até ser um pouco ruim de espalhar, ó. Até que não tá tanto. Mas dependendo, se você põe pouquíssima água e pega bastante tinta, ela começa a falhar, quer ver? Isso acontece porque, como eu falei no primeiro vídeo, a gente mexe com água, né? Então, se tem pouca água, fica mais difícil de mexer. Ó, ela vai falhando. Quando acontece isso, você põe um pouquinho só de água, né? E pode passar por cima que ela funciona. Aí aqui, a gente pode vir com o que sobrou da nossa tinta no pincel, a gente pode vir testando um pouco a transparência dela. A gente deita o nosso pincel e vai fazendo vai e vem. Se precisar, pega um pouco mais de água. Eu tô pegando gotinhas e tirando o excesso aqui no potinho. Deito o pincel e vou fazendo vai e vem.
Isso é legal para a gente ver também, quando ela secar, como que ela fica manchada. Dependendo da aquarela, a gente não consegue arrumar. Se tem uma mancha que a gente não gosta, se tem... Ai, ficou, por exemplo, ficou uma mancha aqui vai ficar uma manchinha. Vou deixar uma manchinha aqui. Eu tô tirando a aquarela, tá? Aí, se eu não gostei dessa mancha, antes de secar mesmo, eu posso vir tentando arrumar ela. Algumas aquarelas você não consegue nem fazer isso. Ela já fica manchada e não tem volta. Ai, mas como que eu sei que a aquarela vai fazer isso? Só testando. Ó, eu vou fazer com mais uma aqui, eu vou usar o azul. E só vou fazer com essas duas. Mas eu sugiro que você faça com todas as suas cores que você tem aí de aquarela. Porque cada cor fica de um jeito no papel. Então, às vezes, até com o branco, por exemplo, às vezes o branco que você tem, a hora que você passa no papel, ele fica um branco mais azulado. Tem alguns brancos que ficam mais creme. Então é legal a gente testar, é um experimento para saber como que a sua tinta se comporta. A minha tinta, que é da Pentel, se comporta dessa forma que vocês estão vendo. A sua tinta vai se comportar diferente. Aí, de novo, eu tirei um pouquinho, coloquei um pouco de água aqui para ela deslizar melhor. Tirei um pouquinho de excesso, porque eu não quero muita água. Aqui eu só coloquei um pouquinho mais de tinta, só para ficar um pouco mais escuro. Ó, e aqui a hora que secar vai ficar uma mancha, depois vocês vão ver. Aqui já tá aparecendo as manchinhas dela, ó. A característica da aquarela é uma água colorida, então é muito legal de ver essas manchas que a gente deixa no papel. Aí, como esse papel aqui, ele tem a gramatura 300, ele é muito mais difícil de de desmanchar. Então, quanto mais água eu vou pôr, mais o papel vai absorver e mais frágil ele vai ficar. Mas o meu papel é de 300 gramas, então eu posso colocar mais água do que uma pessoa que estiver usando um papel de 240 ou de 200 gramas.